Se inscreva em nosso canal Pablo Escobar o Patrão. Desde o início de sua guerra contra o Estado e a sociedade, Pablo Escobar teve um alvo favorito: a justiça. Havia muitos magistrados e juízes que morreram por seus assassinos. Em uma ofensiva para garantir a impunidade, a primeira vítima foi o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, assassinado em 30 de abril de 1984. Desde então, a lista aumentou. O próximo, por sua vez, foi o juiz Túlio Manuel Castro Gil, um investigador do crime de Lara, assassinado em julho de 1985, por causa da questão da extradição. O cartel de Medellín a assumiu separadamente com os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça. Ele nunca se cansou de ameaçá-los. As mensagens que seus assassinos enviaram para as casas dos juristas, algumas acompanhadas de sufrágios, coroas funerárias e até caixões deixados em frente às suas casas, deixaram evidências de seu ódio particular contra os juízes. No dia em que o M-19 assumiu o Palácio da Justiça, em novembro de 1985, Escobar viu como os outros alcançaram a tarefa que ele esperava. Embora a justiça nunca tenha provado um nexo específico de tráfico de drogas na tomada do Palácio da Justiça, sempre houve a suspeita de que Pablo Escobar tivesse algo a ver com o planejamento ou o financiamento da operação. O que ficou claro foi que 8 meses após o Holocausto, em estado de indefesa e em plena luz do dia, 2 assassinos assassinaram o juiz Hernando Baqueiro Borda, sobrevivente do ataque ao palácio e membro da Câmara Criminal do Supremo Tribunal de Justiça. Desde o início de sua guerra contra o Estado e a sociedade, Pablo Escobar teve um alvo favorito: a justiça. Havia muitos magistrados e juízes que morreram por seus assassinos. Em uma ofensiva para garantir a impunidade, a primeira vítima foi o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, assassinado em 30 de abril de 1984. Desde então, a lista aumentou. O próximo, por sua vez, foi o juiz Túlio Manuel Castro Gil, um investigador do crime de Lara, assassinado em julho de 1985, por causa da questão da extradição. O cartel de Medellín a assumiu separadamente com os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça. Ele nunca se cansou de ameaçá-los. As mensagens que seus assassinos enviaram para as casas dos juristas, algumas acompanhadas de sufrágios, coroas funerárias e até caixões deixados em frente às suas casas, deixaram evidências de seu ódio particular contra os juízes. No dia em que o M-19 assumiu o Palácio da Justiça, em novembro de 1985, Escobar viu como os outros alcançaram a tarefa que ele esperava. Embora a justiça nunca tenha provado um nexo específico de tráfico de drogas na tomada do Palácio da Justiça, sempre houve a suspeita de que Pablo Escobar tivesse algo a ver com o planejamento ou o financiamento da operação. O que ficou claro foi que 8 meses após o Holocausto, em estado de indefesa e em plena luz do dia, 2 assassinos assassinaram o juiz Hernando Baqueiro Borda,